Com relação à técnica, eu gosto muito de detalhes, cirurgia micro, né? Eu uso até a lupa cirúrgica durante cirurgias do nariz, por exemplo, entendeu? Eu uso uma lupa que aumenta 2,5 vezes, né? Tem um aumento de 2,5. E eu gosto muito da técnica cirúrgica, né? Do detalhe, da habilidade técnica, Essa né? coisa mais Da minuciosa. delicadeza, pouco sangramento. Eu não gosto de nada muito grosseiro, assim, sabe? Aquela cirurgia que você coloca muita mão, usa pouco instrumento. Eu gosto de uma cirurgia mais limpa, mais bonita, mais... Minimal. Como se fosse uma orquestra, né? Mais harmônica, né? Interessante. E a rinoplastia, ela possibilita isso, entendeu? E aí, quando a gente fala de cirurgia da face, a gente tá falando da rinoplastia, mas existem diversas outras. Sim. Pode citar algumas aí pra gente? Posso. Tem a blefaroplastia, que é para rejuvenescer o olhar, né? É essa cirurgia das pelinha pálpebras. da pálpebra? Então, antigamente, o foco do cirurgião plástico era simplesmente retirar a pele das pálpebras. Mas hoje em dia, com conhecimento mais profundo da anatomia, cada vez mais existe uma preocupação em melhorar a estrutura interna da periórbita, né? Que é essa região ao redor dos olhos, né? Então, muitas vezes não é só retirada de pele, a gente reposiciona o canto lateral do olho, entendeu? E é muito comum, com o passar do tempo, esse ligamento lateral do olho, ele fica mais frouxo e o canto lateral do olho, ele fica abaixo do canto medial. E uma coisa que dá uma característica de mais jovialidade é o posicionamento mais alto do canto lateral em relação ao canto medial. E isso é uma estratégia que é adotada na blefaroplastia moderna. O medial que a gente fala é o canto do meio. É realmente no meio aqui. O canto medial é esse, né? Aí o ligamento dessa região ele é muito mais forte. Então, normalmente, ele permanece nessa posição para sempre, praticamente, né? Mais firme ali. O lateral ele já é mais sensível. Então, com o passar do tempo, com o envelhecimento, ele cai. E com a reabsorção óssea que as pessoas têm na face, nos ossos da face, que ele se insere no osso da órbita, né? E aí ele acaba ficando frouxo e começa a se posicionar mais abaixo. Então, durante a cirurgia da blefaroplastia, a gente consegue levantar ele. E até tem um termo em inglês que as pessoas conhecem como fox eyes, né? Que é esse olhar mais jovem, mais, né? Então, aquele olhar de raposa, isso, né? Isso traz jovialidade para o rosto. E também nessa cirurgia existe a possibilidade de você fazer uma reestruturação do terço médio da face, que é a maçã do rosto. Dependendo da técnica aplicada, a gente consegue dar um ponto numa região que se chama SUF, entendeu? Isso é uma nomenclatura bem técnica, assim. E a gente consegue suspender um pouquinho o terço médio da face, entendeu? Ou seja, o Botox ali para sempre. Na verdade, Botox não. Faz uma suspensão, né? Como se fosse... É um efeito de preenchimento, né? É um liftingzinho leve ali, faz um leve lifting do terço médio da face. Dessa parte ali. Sim. Então, levanta aquilo de uma forma um pouco mais... uma forma permanente, né? Muito legal. Quem tem o olho caído, assim, já naturalmente como o meu, então vai começar um negócio mais cedo, né? Tem gente que tem, dependendo uma da posição, já né? tem uma tendência. A minha irmã mesmo, ela tem o olho parecido com o seu. Aí, provavelmente, vai precisar de blefaroplastia mais precoce do que normalmente. Eu já tenho essa noção. Por isso que o termo já é até conhecido. Já vou pesquisar mais. Então, depois, qualquer coisa, a gente volta até nesse assunto. E outras cirurgias da face são a mentoplastia, que é para poder melhorar também o perfil. Muitas vezes, assim, é o que a gente vê melhor em perfil, né? Aí, assim, a mentoplastia, a gente pode colocar uma prótese de silicone no queixo, né? Pode colocar uma prótese rígida de porex, é tipo uma pedra pómez. Então, assim, a estética do material é parecida com uma pedra pómez, né? Então, tem uma prótese de porex, tem a prótese de silicone, que eu já falei, tem a prótese de silicone customizada, que é feita, a gente faz uma tomografia para poder estudar o rosto da paciente, e aí envia para o fabricante que vai fazer uma prótese específica para aquele rosto. Olha. E também tem a mentoplastia com avanço ósseo, que é quando a gente faz um corte no osso e reposiciona ele com uma placa, como se fosse uma fratura de face, entendeu? Mas fica tudo escondido, porque pode ser feito com acesso intraoral, entendeu? Ou então com aquele corte
logo abaixo aqui do queixo, igual criança. Aquele que todo mundo toda criança tem. No mesmo lugar, normalmente. Eu tenho, você tem, doutor? Tem também, gente? Quem por isso que eu falei, então, é nesse você mesmo tem corte. Também, gente? Você tem esse corte? Você tem, Fernanda, esse corte aqui? Você já cortou aqui? Já? Tem, Sérgio? Que tá... Não? Tem nos bastidores aqui, tô perguntando. Ó, ele escapou, o Sérgio aqui, ó, tá aqui acompanhando o doutor. E outra cirurgia da face também que tem, na verdade, da região cervical, seria o lifting cervical, né? Porque com o envelhecimento, os discos intercalares da coluna cervical, eles vão perdendo altura, né? E aí a estrutura muscular, os ligamentos, eles ficam mais frouxos. Então, muitas pessoas começam a apresentar aquele pescoço em tenda. Quando vem aquela tenda aqui para a região anterior e às vezes emenda com queixo, entendeu? Então, o envelhecimento traz um conjunto de alterações que a cirurgia plástica ela pode melhorar isso, entendeu? E quando é uma situação de pescoço em tenda, a simples lipo de papada não vai resolver. Vai precisar de um acesso, de uma intervenção cirúrgica para reposicionar a musculatura, em alguns casos retirar um pedaço da musculatura, né? Em alguns casos até reposicionamento da glândula submandibular, ou então até uma ressecção de parte dessa glândula submandibular, que em alguns casos ela faz a ptose, que é a descida dela, e faz uma bolinha, um volume nessa região que pode incomodar algumas pessoas.